Nós estamos acompanhados aqui do senador Randolfo Rodrigues, deputado Chico Alencar, ex-deputados e dirigentes do partido, Luciana Genro, Babá, o nosso vereador de Salvador, Hilton Coelho, para dar uma coletiva sobre os últimos fatos que estão acontecendo e as mobilizações que estão mudando a cara do Brasil. Então, em primeiro lugar, nós queríamos dizer que nós estamos saudando a presença popular nas ruas, porque elas são a principal alavanca de mudança social. E a prova disso é que já estão mudando a pauta do Congresso Nacional. Vai se votar no Senado, nesses próximos dias, 10% do PIB para a educação, 10% para a saúde da receita bruta de impostos. PEC 37 irá à pauta hoje à tarde ainda aqui, para ser rejeitada, certamente, a PEC 37. Esse projeto intolerante e reacionário da cura gay virá à pauta semana que vem e vamos votar também o fim do voto secreto a semana que vem por proposta do Partido Socialismo e Liberdade. Então, nós queríamos dizer inicialmente que as ruas são muito bem-vindas, entende? Para derrubar barreiras, e a primeira delas é a ideia de que não é mais possível suportar que toda arrecadação de impostos seja dirigida para um grupo de setores da sociedade, que é as empreiteiras, os bancos, o agronegócio, as grandes montadoras de veículos. O Brasil não pode mais gastar quase metade do orçamento pagando juros, excluindo a educação pública de qualidade, a saúde pública, o transporte coletivo de massa, que foi o despertar, né, dessa questão, a habitação popular, a infraestrutura brasileira, e agora eu acho que se acorda, né, e é preciso, não só isso, que o Congresso Nacional dê respostas políticas para a sociedade, que o governo federal tem se manifestado de uma forma a não responder os verdadeiros problemas nacionais, que é fazer uma reforma política urgente, com o fim da corrupção, com financiamento público exclusivo de campanha e assim por diante. Então, nós estamos aqui começando essa coletiva com os nossos companheiros e estamos aqui à disposição. O povo fará as mudanças necessárias e, mais do que nunca, eu acho que se descobriu no país do futebol que não é possível gastar 30 bilhões com obras faraônicas e elefantes brancos enquanto se maltrata a educação e a saúde como direito cidadão e dever do Estado. O que as ruas reforçam é, na democracia, com os seus limites, que a nossa nota denuncia, mais democracia. O Congresso Nacional já tem na sua pauta de projetos muitos, diversos, e não apenas nossos, evidentemente, que dialogam com esse clamor das ruas. Querer que as ruas tenham interlocutores, comissões que representem as multidões, é raciocinar com padrões talvez já ultrapassados. É evidente que a gente estimula a organização popular e sua representação, aqui negociando, dialogando, pressionando, cobrando, até porque o lobby dos poderosos sempre se fez muito forte aqui. Eles não têm massa para levar para a rua. Mas, nesse tipo de manifestação, a diversidade, a miríade de pleitos é muito saudável. É claro que ali tem alhos e bugalhos, mas tem uma demanda essencial por mais democracia, por serviços públicos de qualidade, e a obrigação do agente público, seja na esfera do executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, é decodificar isso, pegar essa ganga bruta, viva, manifestante, reivindicante, e traduzir em reforma política de que maneira, para desprivatizar a política, tirar os seus feudos que prevalecem aqui na composição desse Congresso, que, mantidas as regras, seriam as mesmas forças na composição de uma eventual constituinte exclusiva. Então não basta anunciar para um futuro um tipo de organismo, tem que ver como ele seria composto. Reforma política até para fazer a constituinte. É preciso ver que tem projetos da saúde e da educação. Na Comissão de Legislação Participativa tem um projeto excelente, orientado
na sua confecção pelo jurista Fábio Conder Comparato, que regulamenta plebiscito e referendo. Muito bom. Está tudo aqui, ó. Não precisa inventar nada, agora precisa ouvir o clamor da praça, e eu acho que o Congresso está acordando, né? É bom isso. A PEC 37 é o desejo manifestado nas ruas de que haja investigação ampla, geral e restrita. Atrás disso está o impedimento da corrupção. Então se enxergou como um abafamento e é por isso que as ruas comandaram. Porque a outra proposta, aprovar a PEC aqui, tinha maioria. E hoje nós temos certeza que ela será derrotada no plenário. A presidente Dilma ontem se manifestou, dizendo que ouviu as vozes das ruas e, na nossa opinião, ela não conseguiu entender nada. Se ela ouviu, ela não entendeu. No momento em que ela reafirma, por exemplo, a sua política de chamada responsabilidade fiscal, ela está reafirmando a irresponsabilidade fiscal. Uma irresponsabilidade que se traduz nesse gráfico aqui, em que quase 50% do orçamento do país é destinado para pagar juros da dívida pública. A presidente Dilma também tenta demonstrar que vai apelar para a democracia direta através da convocação de um plebiscito. Um plebiscito é sempre uma medida positiva. Muito embora um plebiscito para perguntar ao povo se ele quer uma reforma política seja absolutamente inócuo, porque é óbvio que o povo quer uma profunda transformação na política do nosso país. Nós gostaríamos, sim, de muitos plebiscitos nesse país, mas que se fizessem perguntas que realmente o povo quer que se faça a ele, como, por exemplo, ele aceita que 50% do orçamento continue sendo destinado para pagamento da dívida pública? Sim ou não? O povo quer responder essa pergunta num plebiscito. O imposto sobre as grandes fortunas, projeto que eu apresentei enquanto deputada e que o deputado Chico Alencar reapresentou, que chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois acabou engavetado. O povo quer saber, quer responder a essa pergunta. O imposto sobre as grandes fortunas deve ser regulamentado? Os grandes milionários desse país devem pagar mais impostos para que os trabalhadores possam pagar menos? O povo quer responder essa pergunta. O povo quer responder a pergunta se os mandatos dos políticos, sejam presidentes, governadores ou deputados, devem ser revogados quando eles não cumprem as suas promessas. O povo quer responder sim ou não a essa pergunta. O povo quer responder se os professores não deveriam estar ganhando salários iguais aos dos deputados federais. O povo quer responder essa pergunta. Mas essas perguntas o governo não quer fazer. A oposição de direita também não quer fazer. Porque a verdade é que o governo Dilma reproduz aqui as mesmas lógicas da política que o PT, quando era oposição, sempre combateu. E nós do PSOL, com a nossa coerência de sempre, não vamos aceitar nem a continuidade das práticas da velha direita e nem a continuidade das práticas desta velha esquerda que não representa mais os interesses do povo. O PSOL foi o único partido que votou contra a lei da Copa. Contra o regime diferenciado de contratação, que é a maracutaia, né, das licitações fraudulentas, e também contra o protetorado da FIFA aqui no Brasil. Nós consideramos importante a convocação de uma constituinte exclusiva. Importante, mas não bastante. É necessário que seja respondido os reclames materiais concretos. O fundamental é não tergiversar sobre o que vem das ruas. Vem das ruas reclames concretos de demandas materiais. E estas têm que ser respondidas. Tem que ter resposta, primeiro, para a educação. Para a educação é necessário votar o Plano Nacional de Educação e não com variações, alterando o Plano Nacional de Educação para ter financiamento para a educação privada. É indispensável que seja votado o Plano Nacional de Educação
com os 10% do produto interno bruto investido único e exclusivamente em educação pública. É bom que se diga, quando o povo vai às ruas e pede educação e saúde do padrão FIFA, o povo está falando de uma realidade do nosso sistema único de saúde. Há 22 anos, nós implementamos um sistema único de saúde que é, no papel, um dos melhores do mundo. Na prática, um dos piores. Gastamos menos que Costa Rica, Argentina, Uruguai e Cuba, só para citarmos alguns países da América Latina. Não basta trazer médicos estrangeiros. Nós temos que ampliar o investimento em saúde pública. Nós temos que superar o investimento em saúde privada que existe hoje. O que está vindo das ruas não são metáforas e eufemismos, são reivindicações de propostas materiais e concretas. Por exemplo, no transporte público. Nos anos 80, o BNDES, por exemplo, financiava para que os municípios adquirissem, encampassem empresas privadas ou financiassem empresas públicas. Por que o BNDES deixou de financiar que municípios encampassem empresas públicas e, com isso, concedesse a viabilização do passe livre, da tarifa zero, como pressupõe o movimento pelo passe livre que iniciou esse ciclo de manifestações? O povo brasileiro veio às ruas porque ao longo dos últimos 15 anos, viu que, ao que pese, em tese, ter tido alguma melhoria de sua qualidade de vida dentro de casa, mas de fora de casa, a sua qualidade de vida não melhorou. Não melhorou as condições de saúde, não melhorou as condições de educação e o transporte público é um caos. As respostas que o Congresso Nacional e as respostas que os governos nacional, estaduais e municipais têm que dar é da porta da casa do povo brasileiro para fora. É melhorando o transporte público, garantindo a tarifa zero, voltando o BNDES a criar linhas de financiamento para que os municípios possam criar empresas municipais de transporte público, garantindo tarifa zero a todos os cidadãos, que é possível e é necessário. Votando os 10% para a saúde pública, ampliando de 3% para 7% do produto interno bruto de financiamento da saúde pública, votando os 10% do produto interno bruto para a educação pública, ampliando o financiamento da educação pública e deixando de financiar a educação privada. O povo brasileiro está às ruas porque quer conquistas materiais e concretas e não aceita tergiversações. O povo brasileiro quer as ruas porque quer participação direta e quer a superação da atual classe política. Vamos avançar, inclusive, na reforma política. Queremos não só a Constituinte exclusiva, queremos a atual classe política estar superada. Reforma política com a superação deste Congresso, com Constituinte exclusiva e com a eleição de um novo Congresso já nas eleições de 2014. Nós queremos aqui denunciar a repressão brutal que vem sendo cometida contra essa juventude, contra o povo nas ruas desse país. E o lamentável de tudo é ver que a ex-guerrilheira Dilma Rousseff coloca a Guarda Nacional para reprimir trabalhadores e jovens, como fez em Minas Gerais. E isso nós consideramos um absurdo. Ela coloca agora a questão do crime hediondo. Eu, quando era deputado federal aqui, apresentei um projeto para transformar o crime de corrupção em crime hediondo, foi arquivado logo na Comissão de Justiça. E nós esperamos, na verdade, que os criminosos sejam colocados na cadeia. E nós esperamos também que os mensaleiros não sejam, mais uma vez, perdoados no Supremo Tribunal Federal. É o que as massas, é o que a juventude espera. E é isso que nós do PSOL também aguardamos. Foi chegado o momento de que o povo brasileiro disse um basta ao engodo de que o Brasil estaria no caminho certo, porque se criou muitos empregos precarizados e se aumentou o consumo. Essa voz das ruas mostra que a população acabou com essa ilusão. Ela viu que o prosseguimento desse modelo, tanto dos governos do PSDB como do PT, não é o caminho certo para resolver os problemas da saúde, da educação,
da moradia, da distribuição da terra no nosso país e do transporte coletivo. E é por isso que essa movimentação é tão vigorosa. Eu quero aproveitar aqui para reforçar essa crise que está passando a saúde por uma política do próprio governo, né, reforçando aqui a bandeira contra a privatização do SUS. O governo está às portas de privatizar os hospitais universitários, que é uma espécie de espinha dorsal da saúde pública no nosso país. E isso precisa de uma contraposição e está sendo feita essa contraposição também nas ruas do país. Então, nós temos hoje uma grande movimentação, por um lado, que sinaliza que esse esquema da dívida pública tem que acabar. Não dá para continuar repassando 50% dos recursos do país para bancos, né, para os grandes especuladores. Não dá para viver num país que reprimariza a sua economia, transformando o campo num espaço de exclusão e a cidade também num espaço de uma profunda crise urbana. Queremos aqui deixar a solidariedade do Partido Socialismo e Liberdade, porque em todos os estados, concretamente, aqui em Brasília, em todos os estados, o Partido Socialismo e Liberdade está na luta com as dores e com as alegrias do nosso povo. Nós somos também pela desmilitarização da polícia militar, que houve uma verdadeira violência contra a juventude brasileira, contra o povo organizado nas ruas e, inclusive, um dos motivos pelo incêndio da população para ir às ruas, inundar as ruas do nosso país.